Não dá para celebrar um Shabat se não houver descanso verdadeiro. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês a porção dessa noite. Eu preciso contar um testemunho para vocês antes. Sobre a soberania do Eterno. Sobre como o Eterno, ele tem tudo. Meu irmão, a gente fala isso, cansa de falar isso, mas como o Eterno tem tudo controlado nas suas mãos. Nada, Elizabeth, escapa do controle do Eterno. Eu comecei a estudar essa porção no domingo passado. E o Senhor começou a falar ao meu coração da importância dessa porção pelos dias que estamos vivendo. Uma porção que... eu vou usar algumas analogias aqui, vocês me perdoem se ela estiver errada. Uma porção poderia chamar de João Batista, que é aquela porção que prepara o caminho no deserto. Eu quero dizer que essa porção vai nos preparar para vivermos Pêssah. Aleluia. É uma porção que nos vai fazer meditar e refletir, preparando o nosso caminho para Pêssah. E aí o Senhor falou isso ao meu coração no domingo passado, e para mim me preparar. Eu falei, Senhor, que tremendo. Eu vou começar a ajeitar a minha casa. E aí eu estava mergulhando na porção, e aí o Senhor falou assim, não é só para você não, vamos compartilhar ela com os irmãos também. E assim vai ser. Que o Espírito do Santo possa tocar na sua mente e no seu coração. Que essa palavra possa produzir de fato aquilo a que ela se propõe. Que ela não volte vazia, ela não vai voltar vazia, amém? Então a porção está lá em... o nome da porção é Tizar. Está no livro de Levítico, capítulo 6. Em algumas traduções, Levítico capítulo 6, versículo 1. Em outras traduções, é Levítico capítulo 6, versículo 8. É isso mesmo? É, né? Eu queria fazer só uma comparação com a porção da semana passada, porque as duas porções elas falam de coisas muito semelhantes. As duas porções falam de sacrifício. As duas porções elas tratam quando o povo queria oferecer ao Senhor algum tipo de sacrifício. Só que nessa porção, na porção da semana passada, o pastor Alexandre ministrou, o nome da porção é E chamou. O Senhor chama o povo para aqueles que quisessem ofertar, sentissem no coração trazer alguma oferta de sacrifício, de holocausto. Mas nessa porção, que também fala da mesma coisa, ela não começa e chamou, nem e convidou. Ela já começa com uma ordenança. Ela começa dizendo, ter esta ordem. E aqui eu comecei a pensar, por que, se as duas porções falam de coisas bem semelhantes, por que o Senhor fez essa distinção? Para elas, na porção anterior, ele convida e chama, mas nessa ele dá uma ordem. Por que dá uma ordem? E eu fui meditar. A porção da semana passada, ela tratava com o povo de uma maneira geral. Era um convite para todo o povo. E a porção dessa semana é específica para os filhos de Arão. Ou de Arão, né? Quem eram os filhos de Arão? Eram os sacerdotes, não é isso? Então, a gente já começa a perceber aqui o Senhor tratando, não de forma distinta, mas de uma forma especial os sacerdotes. Por quê? Porque ele não chama os sacerdotes, porque ele dá essa ordem aos sacerdotes. E eu fiquei me perguntando o porquê. Eu gosto sempre de estudar a porção, eu dei uma estudada de uma maneira no contexto judaico, mas eu gosto sempre de trazer ela para a minha realidade, para aquilo que eu vivo hoje, para que a palavra possa produzir em mim um confronto, para que ela possa produzir em mim uma verdade que possa me transformar. E eu me fiz uma pergunta,
Quem são os sacerdotes hoje? Se a gente for levar esse texto simplesmente para os filhos de Arão, eu me isento de responsabilidade. Mas se eu contextualizar esse texto com 1 Pedro 2,9, eu queria que você abrisse, é um texto muito conhecido. Quem abrir, por favor, pode ler, enquanto eu tomo uma aguinha. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Esse texto está falando de quem, gente? Está falando dos filhos de Arão? Está falando de quem? Está falando para mim e para você. Hoje, na realidade, em Yeshua, mais do que crentes, eu fico cantando alto, fico me empolgando, querendo passar a voz do Pedro sem microfone, agora eu fico sem voz. Esse texto de 1 Pedro, ela trata comigo e com você, chamando a mim e a você uma responsabilidade mais do que um membro de uma igreja. Nós somos sacerdotes real, sacerdotes reais. O Senhor fez cada um de nós sacerdotes. E o que é tremendo é que, como sacerdote, o Senhor demanda responsabilidades. Por quê? Porque o povo ele falava de uma forma e para os sacerdotes ele tratava de outra? Para mim é bem simples. Para mim aquela porção aqui na terra chamada tabernáculo, aquela medida de terra que o Senhor instruiu a Moisés para que fizesse exatamente como o Senhor falou. Isso é tão tremendo que quando a porção da semana passada também tratou disso, quando a gente faz exatamente o que o Senhor manda, exatamente, sendo criterioso, a gente atrai a glória do Senhor. Amém? Aquela porção de terra chamada tabernáculo, aquele espaço dentro do planeta Terra chamado tabernáculo, para mim, era como se fosse uma outra dimensão. Vou usar esse termo aqui, mais futurístico, né? Era como se fosse uma outra dimensão. Por quê? Por que os sacerdotes, ao entrar naquele lugar, precisavam ser zelosos, criteriosos? Não podia fazer de qualquer jeito. Porque qualquer movimento errado de um sacerdote custava a própria vida dele. Tem um exemplo na palavra de Nadab e Abiú, que foram oferecer um fogo que Deus não mandou. Não era tudo fogo, gente. Não é tudo fogo? Não é fogo? Fogo não é fogo em qualquer lugar? Não. Fogo é fogo em qualquer lugar. Mas naquela porção específica, chamada tabernáculo, naquele átrio, tem que ser exatamente como o Senhor mandou. Sabe por quê? Porque tudo naquele lugar é santo. Tudo naquele lugar é santo. Tudo naquele lugar é separado. Tudo naquele lugar tem dono. Não era dos filhos de Arão, não era de Moshe, não era do povo, era de Deus. E você tocar, vou tocar, tá? E você tocar em algo que é do Senhor, de forma leviana, produz morte. Você tocar em algo que é do Senhor, de qualquer jeito, meu irmão, a morte está à porta. Por isso que o Senhor, nessa porção, ele começa dando uma ordem, ó, dê essa ordem, faça desse jeito. Sacerdotes que aqui estão, precisamos ser zelosos com aquilo que é santo. Amém? E aí hoje você fala assim para mim, mas Marcelo, o templo foi destruído, não tem mais o tabernáculo. Por que eu vou ser criterioso e com o que eu vou ser criterioso? É com a congregação, com a Missão Bereshit, com os instrumentos musicais, com o nosso querido ar-condicionado, com os nossos ventiladores. Você zeloso com esse templo. E a palavra, ela instrui a gente que não é isso. Eu queria que você abrisse em João,
Em João capítulo 14, versículo 23. João 14, versículo 23. Diz assim: Yeshua respondeu: Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos dele nossa morada. Amém? Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado. Olhe mesmo. Entenda uma coisa, meu irmão. Francisco, é só para olhar, Francisco. Só para olhar, irmão. Só para olhar, irmão. Obrigado. Estou brincando, meu irmão. Essa pessoa que está do seu lado, pode ser seu cônjuge, né? Aí fica mais fácil olhar, né? O irmão está olhando, está admirando, está fazendo certinho. Mas essa pessoa que está do seu lado é santa. Ela é sagrada. Meu irmão, essa pessoa que está do seu lado, para Deus, é a coisa mais importante. Nessa terra, é como se fosse uma outra dimensão. Tem dentro dessa pessoa o Pai e o Filho. De alguma forma sobrenatural, tem dentro de você, Felipe. Habita dentro de você. Se você ama o Senhor, é claro, né? E eu sei que você ama o Senhor. O Pai e o Filho fazem morada aí dentro. Por isso eu preciso, em primeiro lugar, entender o meu valor. Entender que eu sou um vaso, um utensílio do templo, do grande templo do Senhor. Somos todos iguaizinhos. Apesar de sermos importantíssimos, os vasos aqui são iguaizinhos, amém? Não existe vaso maior, não existe vaso menor, não existe vaso... Somos vasos diante do Senhor. A coisa preciosa que tem aqui nesse lugar não é o vaso. A coisa preciosa que tem aqui nesse lugar é o que tem dentro de cada vaso. E isso eu preciso estender, não só para aqui para dentro. Eu preciso estender isso para a minha família. Eu preciso olhar para aquela pessoa que é meu parente, que é meu irmão, que é meu pai, que é minha mãe, e entender que aquela pessoa é valiosa para Deus. Ela é preciosa. E eu, como sacerdote, preciso cuidar das coisas que são do Senhor, de forma zelosa. Amém? Mas eu quero voltar à porção para falar do que o Senhor me pediu para falar. Mas antes eu queria voltar um pouquinho na porção que eu acho muito legal, só para vocês entenderem como é que isso é sério. Levítico capítulo 6, para quem está com alguma versão, versículo 1, mas para quem está com a versão judaica é o capítulo 5, versículo 17. Desculpa, perdão. Versículo 20. Não é o 17 não, é o 5, 20 ou então o 6, 1. Diz assim: Adonai disse a Moisés: se alguém pecar e agir de forma perversa, contra quem, gente? Contra quem? Próximo. Não. Não. A sua tradução está próxima? Então pode arriscar e escrever Adonai. Bom, vamos lá, então depois a gente corrige, tem um link paper aí no carro de empréstimo. Adonai disse a Moisés: se alguém pecar e agir de forma perversa contra Adonai, ao lidar falsamente com quem? Com o seu vizinho.
Isso aqui é interessante. Quando eu ajo falsamente com o meu vizinho, eu peco contra Adonai. Isso é muito sério. Eu sempre achei que se eu agisse mal com a Kátia, eu tinha que me acertar com a Kátia. Mas quando eu ajo mal com a Kátia, eu estou pecando contra Adonai. O texto está claro. Quando eu ajo de forma perversa contra Adonai, é quando eu ajo contra o meu vizinho. E aqui tem algo tremendo, porque ele não está falando somente da relação congregacional, mas está falando de uma maneira geral. Não está tratando só para quem tem o Urua, para quem tem o Espírito, para quem tem a nova aliança, para quem tem o Senhor. Não, está falando de uma maneira geral. Eu não posso agir falsamente, meu irmão. Eu não posso agir falsamente com ninguém. Não tenho uma autorização. E se eu faço isso, eu estou pecando contra Adonai. Amém? Queria que a gente abrisse o texto de Mateus, por favor. Mateus capítulo 5. Jesus ele vai nos ajudar a entender um pouco mais esse texto. Desculpa, irmãos, eu não estou localizando, mas eu vou citar o texto, tá? Como a gente está falando de oferta, peço perdão porque não estou enxergando muito bem. Mas o Yeshua fala assim: se você for apresentar ao Senhor a tua oferta. Obrigado. Por isso que a gente precisa um do outro, né? Ainda falou baixinho. Foi a mim? 5:24, irmão, por favor. Pode começar do 23, irmão. O microfone está dando erro. Vamos lá, o texto bíblico diz assim: portanto, se você apresentar uma oferta no altar do templo, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta junto ao altar, vá e faça as pazes com seu irmão. Então volte e apresente a sua oferta. Isso é muito valioso. O Senhor valoriza tanto essa relação porque o texto bíblico de Levítico é uma ordem. É uma ordem expressa para os sacerdotes. A gente vai falar um pouquinho de cada oferta, a título de ilustração, a título de conhecimento, perdão. Mas é uma ordem clara que o Senhor está dando aos sacerdotes. Mas ainda existe uma ordem superior. Se eu for levar para o Senhor qualquer oferta dessas, e no caminho eu me lembrar que meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu preciso deixar a oferta. Ainda que seja uma oferta de perdão de pecado, ainda que seja uma oferta de culpa, ainda que seja uma oferta de agradecimento por entregar um voto, eu preciso deixar a oferta no altar, voltar lá e me reconciliar com meu irmão. Deus, Adonai, o Senhor, o Rei do Universo, não aceita a oferta se não houver arrependimento. Sabe por que ele cansou do sangue de bodes e carneiros? A gente vai falar disso também. É muito comum aquele que pegou. Na verdade, a palavra é linda, porque a palavra está mostrando para a gente a graça que é o que um inocente está trocando, está morrendo no meu lugar. Então eu pecava, eu vinha, botava a mão no carneirinho, transferindo para ele o meu pecado. Ele tinha o pescoço cortado, era queimado e o meu pecado era perdoado. Só que isso não tratava e não trata o meu interior. Eu poderia fazer isso simplesmente por um ritual, ainda que fosse uma lei.
ainda que fosse algo que agradasse o Senhor, mas o coração está totalmente longe. Por isso que não agradava, não produzia nas pessoas, talvez não em todas, né, gente? Mas não produzia o que Adonai queria que produzisse, que era o verdadeiro arrependimento. O texto de Levítico continua falando, eu quero ler com vocês, que não era só não errar com o próximo, com o meu vizinho, mas quando eu errar com o meu vizinho, eu preciso restituí-lo. Aí eu errei com o Francisco, o que eu faço? Hoje é assim que funciona. Eu vou para o meu quarto, peço perdão a Deus. Senhor, me perdoa. Eu errei com meu pai. Vou contar para vocês uma realidade. Eu namorava a Sandra muito tempo atrás e eu era viciado. E meu pai dormia de tarde, meu pai apagava, meu pai virava uma pedra. E eu ia sorrateiramente na carteira do meu pai, que estava no bolso. Ia lá, tirava, abria, catava um dinheirinho, botava no meu bolso, botava no bolso do meu pai de novo, e meu pai dormindo. Eu nunca sei se meu pai estava dormindo ou se meu pai estava me amando. Mas eu fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. E eu me converti, não sei se eu já falei isso aqui, e eu voltei ao meu pai um dia e falei: pai, perdoa, pai, porque eu pequei contra o Senhor, porque quando eu era mais novo lá, namorava com Sandra, eu não trabalhava direito, não tinha renda, e eu ia direto no seu bolso lá e catava um dinheirinho, deixava um trocado para você ir trabalhar, mas eu pegava um dinheiro para sair, para passear. Surpreendentemente, o que meu pai fez? Tirou o cinto e pá! Não, meu pai me olhou, me amou, me abraçou, e a gente teve paz. Nossa amizade se fortaleceu. O texto bíblico em Levítico fala que eu preciso restituir quando eu perco. Eu preciso ter a coragem de enfrentar as pessoas que eu ofendi e pedir perdão. Isso é preparar o caminho para a bênção. Isso é tirar o fermento do nosso coração. A gente tem a tradição de, em casa, as esposas procurar em tudo que tem fermento e tirar, jogar fora ou esconder. Isso é tão bonito, né? Só que isso não vale nada, meu irmão. Se de verdade eu, no meu coração, achar que eu posso tratar o Fábio de qualquer jeito, achar que eu posso tratar o Felipe de qualquer jeito, e não ir a eles e reconsiderar e reconciliar, eu preciso fazer isso enquanto eu estou no caminho. Sabe por quê, meu irmão? A oração que Yeshua me ensinou e ensinou a você é: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita aí no céu. Que o Senhor nos dê o pão de cada dia. Perdoa, Pai, os meus pecados, assim como eu perdoo o meu irmão. Ou assim como eu perdoo o meu pai, a minha mãe, o meu vizinho, o meu patrão. É condicional. Todo favor que eu quero que Adonai tenha sobre mim, eu preciso ter sobre você. A graça é incondicional. A graça o Senhor me deu deliberadamente. Mas se eu quero o perdão de Deus para a minha vida, e como eu quero, como eu preciso do perdão de Deus para mim, como eu preciso, como isso para mim é necessário, não consigo viver, eu não consigo, porque eu sou um pecador. Eu tenho consciência disso, irmãos, eu sou um pecador. Eu preciso do perdão do Senhor diariamente. Eu preciso da misericórdia do Senhor todos os dias. E da mesma forma que eu preciso do perdão e da misericórdia, eu preciso exercer perdão. E eu preciso exercer misericórdia. Exatamente. Se você quer que o Senhor seja paciente contigo, seja paciente com o teu próximo. Se você quer que o Senhor te perdoe pelas suas falhas, e são muitas, seja paciente com as falhas de quem está do seu lado. Amém? É isso. Vamos voltar para o texto lá. Levítico capítulo 6 fala de vários tipos de sacrifício. Eu vou falar aqui
rapidinho, tá? O holocausto era todo sacrifício que era queimado no fogo, né? Então tinha lá, eu anotei aqui cinco tipos de sacrifício que eu queria compartilhar com vocês rapidinho, tá? O primeiro que eu anotei é a oferta pela culpa, né? Onde a oferta lá, a oferta pelo pecado, onde o animal era totalmente queimado, não se podia comer daquela carne, tá? Aqui é interessante porque isso é uma coisa que eu queria falar, né? A gente acha que pecado é tudo igual. A gente acha que Deus não faz separação entre pecados e pecados. A gente acha que pecado é tudo igual. Mas aqui tem um alerta que Deus faz separação sim entre tipos de pecado. Existe o pecado que eu cometo de forma inconsciente. Qual? Vou dar um exemplo. Curtia um camarão. Comia muito camarão. Camarão não é comida. Apesar de ser gostoso, não é comida. Comia uma carne de porco. Não é comida. O Senhor considera isso como impuro. O Senhor falou que isso não é alimento para a gente. Mas por quê? Seja pela questão sanitária, seja pela... Não interessa o porquê, desculpa. O Senhor falou que não é, não é. E eu comi, sem saber que era pecado. Sou culpado ou não sou culpado? O que vocês acham? Sim, sou culpado. Evidentemente há um atenuante. Há um atenuante. Eu não sabia, não conhecia. Hoje eu sei. Hoje eu tenho certeza que não agrada ao Senhor. E se eu comer, o que acontece? Peco conscientemente. Não há atenuante para o meu erro. Então, os sacrifícios tratados nesse livro falam disso. Um sacrifício que era pelo pecado, uma oferta de delito de culpa, onde não houve a intenção, por exemplo, eu comia camarão sem saber que era errado, pequei, mas o sacrifício lá era diferente, tá? Existe um outro tipo de oferta, isso que eu achei interessante. Eu nunca, para mim isso era só coisa do Antigo Testamento. Para mim, oferta e sacrifício de holocausto era coisa do Antigo Testamento e que Jesus tinha acabado com tudo isso. E eu fui estudando e percebi que não era isso. Isso é uma coisa preciosa que existe. Existe uma oferta chamada pacífica, né? Onde você oferece ao Senhor ali um bolo ou alguma coisa por um milagre. Onde você queima algo em holocausto para entregar um voto. Eu nem imaginava isso. Eu fui ler o texto, Paulo, em Atos, faz exatamente isso quando entrega o voto lá de Nazireu. E eu fiquei perguntando, mas pô, se era só para o Novo Testamento, por que logo Paulo, o apóstolo dos gentios, está queimando a oferta em holocausto? É porque é algo que agrada ao Senhor. Amém? E hoje? O que eu tenho que queimar? E hoje, meu irmão, minha irmã, o que precisa ser queimado no altar? O que você vai apresentar para o Senhor para ser queimado no altar? A gordura, que é a insensibilidade, mas eu preciso me oferecer a mim mesmo como um sacrifício vivo. Não para ser consumido pelo fogo. Não aquele fogo que queima, aquele fogo que queima o fogo de fato do fogão, mas o fogo do Espírito, para que ele cresça. A gente cantou isso aqui. Para que ele cresça, é necessário que você morra. Para que o Senhor se torne o Senhor na sua vida e que as pessoas olharem para você e olharem para mim, percebam Yeshua, percebam Jesus. Não dá para continuar vivo. Não dá para continuar com a sua vontade, não dá para continuar com o seu gosto, não dá para continuar com o seu cansaço. Tem que morrer. Não é opcional. Não é uma escolha. É condicional. Para que ele cresça em minha vida, para que ele cresça na sua vida, eu e você precisamos morrer. Amém?
estava preparando esse estudo e a gente tem ouvido aqui falar, e tem sido bom, a gente tem ouvido falar que precisa prestar atenção nos detalhes. Deus, ele é um Deus grande, poderoso, mas que age nas pequenas coisas. Se você começar a perceber Deus nas pequenas coisas na sua vida, você vai perceber como Deus é grande na sua vida, como Ele é grande em todas as coisas na sua vida. O problema é que a gente quer sempre enxergar um Deus fazendo o mar se abrir. Eu quero que Deus faça o mar se abrir diante de mim, eu quero passar diante dos meus problemas, e quando eu passar em terra seca, em solo firme, eu quero ver o mar se fechando nos meus inimigos. É isso que eu quero. E aqui aconteceu algo tremendo. Eu estava escrevendo e eu fiz uma coisa que é costume judeu, escrever o contrário, né? De trás para frente, mas em português, e faltado a aula de hebraico. Estou confessando aqui o meu erro. E foi algo interessante que quando eu deixei algumas páginas em branco, eu estou raciocinando, pensando, deixei um texto escrito aqui e voltei e comecei a escrever em outras páginas brancas aquilo que o Senhor estava me dando, que eu estou compartilhando com vocês. E aconteceu alguma coisa sobrenatural. Eu percebi que o texto, o meu raciocínio, encontrou um versículo que eu já tinha deixado escrito. Eu falei, mas o que tem a ver esse versículo com o que eu estou escrevendo? E aí, por curiosidade, já tinha lido, eu fui ler de novo, eu queria compartilhar com vocês. Está em Salmo, capítulo 40, versículo 7, versículo 9. Eu confesso para vocês que quando eu li isso aqui, eu comecei a chorar. Comecei a chorar e perceber como é que o Senhor, Ele é cuidadoso. Como é que o Senhor fala conosco de uma forma... A sensibilidade do Eterno, o cuidado dele com a nossa vida é algo sobrenatural. É algo que você e eu devemos carregar isso para sempre e não esquecer. Volto a dizer, a gente esquece disso com muita facilidade, mas o Senhor é especialista em nos fazer lembrar. O texto bíblico diz assim: sacrifício e ofertas de grãos tu não queres, de ofertas queimadas e ofertas pecaminosas não precisas. Em vez disso, tu me deste ouvidos abertos. Então eu disse: aqui estou, Adonai, aqui me achego. Sacrifício e ofertas de grãos tu não queres, de ofertas queimadas e ofertas pecaminosas não precisas. Em vez disso, tu me deste ouvidos abertos. Então eu disse: aqui estou, Adonai, aqui me achego. Meu irmão, minha irmã, tudo que a gente tem vivido nessa casa, tudo que a gente tem vivido é algo fabuloso. Eu glorifico ao Senhor pelo Shabat, que me fazem lembrar que Ele é um Deus que me dá descanso. Eu glorifico ao Senhor pelas festas, porque elas de ano em ano me trazem a oportunidade novamente de me arrepender, de me reconciliar com meu irmão, de me preparar para o Senhor, de ser um sacerdote mais zeloso. Mas, meu irmão, todo cerimonialismo, toda festa, tudo vai levar a mim e a você nesse ponto. O Senhor não quer sacrifício pecaminoso. Eu não preciso celebrar uma festa, eu não preciso celebrar absolutamente coisa nenhuma se o meu coração não estiver no lugar certo. O Senhor não aceita, o Senhor não recebe. É bonito, você vai estar bem vestido, a festa vai ser preparada com zelo. Inclusive vou fazer uma propaganda aqui agora rapidinho. A festa vai ser preparada, está sendo preparada com um zelo absurdo. Mas, meu irmão, se o teu coração não estiver no lugar certo, é só comida e bebida. O Senhor te deu ouvido atento. O Senhor te deu dois, inclusive.
Os seus ouvidos estão abertos. Você precisa ouvir o Senhor. Você precisa ouvir o que o Senhor está falando. Precisa encontrar lugar de arrependimento. E precisa ser simples. Simples como uma pomba. Prudente como uma serpente. E fazer o que o Senhor mandar. Ainda que o Senhor esteja mandando você fazer, vai te expor. Ainda que o Senhor esteja mandando você fazer alguma coisa que vai te trazer derrota. Deixa eu falar isso aqui de cima. Quem disse que é só vitória? Quem disse que é só conquista? O chamado é para morrer. O chamado é para perder. Porque quem perder a sua vida vai ganhar. Mas quem ganhar nesse mundo vai perder. E a pergunta é, você quer ganhar aqui ou você quer ganhar no mundo vindouro? O Senhor não quer de mim, de você, roupa bonita, que eu venha numa festa apenas por vir. O Senhor quer que o meu coração esteja como os ázimos da simplicidade, sem fermento. Eu preciso tirar o fermento. Quem tira o fermento não é o Senhor. Quem tira o fermento sou eu. Todas as ferramentas estão à minha disposição. Tudo foi franqueado. Eu preciso ter coragem para separar o fermento. Isso é tão sério, meu irmão. Você é o templo do Espírito Santo. A gente leu esse texto. Se você faz o que Deus diz, o Pai e o Filho escolhem o teu coração para fazer morada. A nova aliança, eu vou usar essa analogia aqui. A nova aliança, a gente tem ouvido aqui, graças a Deus por isso. A nova aliança nada mais é do que a Torá, escrita agora no meu coração. Ela gravada no meu coração, talhada no meu coração. Voltando lá atrás, na época do tabernáculo, do templo, onde ficava a Torá? Onde ficava o que representava a Torá? Que era a tábua dos mandamentos. Ficava onde? Na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um lugar especial. O tabernáculo já era algo fantástico. O lugar santo, algo fabuloso. Agora, o lugar santíssimo era amedrontador. Era um lugar escuro e tinha uma cortina que só uma pessoa entrava uma vez por ano. E lá dentro tinha uma Arca da Aliança. Dentro dessa arca, os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná. E quando o Senhor vinha falar com Moisés, falava na arca. A glória do Senhor descia sobre aquele lugar, não é isso, pastor? É isso? A glória do Senhor descia naquele lugar. Era o lugar mais especial da terra. Era tão importante a arca para aquele povo, e para a gente é importante até hoje, que toda vez que Josué ia guerrear, os sacerdotes levavam a arca, que representava a presença do Senhor, e ficavam lá, e aquele povo prevalecia sobre os inimigos. Na travessia do Jordão, os sacerdotes estavam carregando a arca. Quando eles pisaram o pé na água, a água recuou. A arca representa a presença do Senhor. A gente não sabe onde ela está, mas existe algo que o Senhor colocou dentro do teu coração. Essa mesma tábua que estava dentro da Arca da Aliança, ela hoje foi escrita no teu coração. Isso me falou hoje como o meu coração é importante para Adonai, como o seu coração é importante para Adonai, porque ele guardou algo preciosíssimo que era guardado na Arca da Aliança. Ele guardou no seu coração. Existe um texto bíblico, Provérbios 4:23, fala de todas as coisas que você tem que guardar, de todas as coisas. Guarda o teu coração. É porque é ali no coração que o Senhor depositou algo preciosíssimo. A Torá, a nova aliança foi feita no meu coração. O Senhor escreveu aqui. E se eu deixar o meu coração ser assaltado pelos meus pensamentos, pelos meus desejos, eu vou perecer. Eu não vou conseguir alcançar aquilo que o Senhor quer de mim. Por isso ele fala, guarda o teu coração. A gente está vivendo um tempo de preparo, meus irmãos.
Um tempo em que a unção profética de Pêssar vai vir sobre nossas vidas novamente. Vamos ser libertos da escravidão do Egito. Mas eu quero lembrar você, meu irmão, que aquele povo que viu o mar se abrindo, 50 dias depois já estava adorando um outro Deus. Porque não guardou o coração. O que acontece comigo e com você se ouvir tanta coisa preciosa como a gente tem ouvido e não guardar o coração? Vai se perder, vai nadar, vai ser como aquelas virgens loucas que não guardaram óleo, e o noivo vai vir, o noivo está voltando, e o noivo vai vir, o noivo vai passar, e você não vai se aperceber disso. Então a palavra para encerrar é necessário que você guarde o seu coração. Analise, meu irmão, tenha coragem de analisar. Tem um texto em Coríntios que fala que quando aquele povo ia para a ceia de Pêssar, Paulo dava uma orientação: analise o homem, pois, a si mesmo. Analise você a si mesmo. Não se permita chegar no próximo Shabat, na próxima sexta-feira, aqui nessa casa para celebrar Pêssar com fermento no seu coração. Não permita, meu irmão. O Senhor, Ele é um Deus amoroso. O Senhor age conosco de uma forma bondosa e pronto para nos perdoar. O sangue do Filho dele abriu para a gente um caminho de acesso ao coração do Pai. Então que você e eu nessa noite, e não só nessa noite, nessa semana que antecede Pêssar, possamos ser um pouquinho mais zelosos como sacerdote, ao ponto de tirar todo o fermento. E se a gente fizer isso, meu irmão, eu vou garantir para você, a glória do Senhor vai descer. Se você se comprometer com você mesmo e com o Eterno, de tirar o fermento do seu coração, no próximo sábado, a glória do Senhor vai nos visitar. Você quer a glória do Senhor? Eu também quero. Você quer o favor do Senhor? Eu também quero. Você quer o perdão do Senhor? Eu também quero. Mas a gente tem um exercíciozinho para fazer essa semana. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor tenha liberdade na sua mente e no seu coração para te mostrar exatamente o que precisa ser retirado. Amém? Vamos ficar de pé e vamos tirar as cadeiras?